Olá, meus amores, estamos aqui mais uma vez, né, para ter uma conversa assim muito produtiva e informativa para vocês. Nossa primeira aula de hoje será Geografia, certo? Por favor, pegue o livro de Geografia, lembrando que é o livro 2, e abram na página 206. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é referente a os quilombolas, né? Os quilombolas está relacionado aos negros africanos, né? Que como eu já tinha comentado com vocês, que eles sofreram muito, né? Que eles foram escravizados, vieram da África, né? Os portugueses trouxeram para aqui trabalhar na lavoura de cana de açúcar e posteriormente na lavoura do café. Então, aí na página 206, o autor elaborou esse texto aí. Quilombolas são os habitantes dos chamados quilombos. Os quilombos são uma parte fundamental da história brasileira e da nossa sociedade. No passado, os quilombos eram organizados por escravizados, fugitivos e rebeldes, que se libertavam do poder dos senhores de escravos e passavam a viver com outros rebeldes em locais mais distantes, normalmente afastados em morros ou floresta. O mais famoso dentre os quilombos foi o chamado Quilombo dos Palmares. Podemos dizer, portanto, que a formação dos quilombos era uma prática de resistência à escravidão. Pois bem, então o assunto de hoje, né, como já foi dito aí, é falando sobre a formação dos quilombos, né, que se davam pelos escravos fugitivos. E nós sabemos o quê? Que esses escravos eram submetidos a trabalho braçal nas lavouras canavieiras e eles não tinham direito nenhum, né? Era extremamente castigados quando fugiam, trabalhavam de sol a sol, não tinha salário, né? A questão da alimentação também não era boa. O local onde dormiam, que eram nas senzalas, era o que? Era um galpão, somente com uma porta, então um local muito abafado e onde ficava aglomerado várias pessoas. Né? Então, assim, descontente com esse tratamento, com esse trabalho muito árduo, então os escravos começaram a fugir das fazendas. Então, aí eles, na oportunidade que eles tinham, saíam, fugiam e começou a formação desses quilombos. E esses quilombos eram formados o quê? Nas matas, nas florestas, em locais de difícil acesso. Então aí eles passaram a formar essas comunidades e viviam lá livremente. E eles viviam de quê? Da caça, da pesca, da plantação e também eles faziam objetos com ferros e vendiam nas cidades vizinhas. Então foi um meio dele ter, vamos dizer assim, entre aspas, liberdade. Né? Então eles estavam muito satisfeitos com o modo como eles eram tratados, então eles passaram a fundar esses quilombos. E dentre esses quilombos teve o que foi mais famoso, né, mais conhecido na nossa história, que foi o Quilombo dos Palmares, que ficava localizado no atual estado de Alagoas. E recebeu esse nome porque nesse local tinha assim muitas palmeiras. Então, os afrodescendentes colocaram esse nome aí, Quilombo dos Palmares. E aí começou a ter muitos escravos foram fugidos, né? Fugiram desses engenhos. Os senhores de engenhos, donos da fazenda e a coroa portuguesa começaram a ficar muito insatisfeitos com essa situação, né? Porque estava perdendo escravos e eles necessitavam de mão de obra, né? Muita mão de obra para trabalhar no plantio e na colheita da plantação da cana-de-açúcar, né? Que eles levavam
o açúcar ser vendido na Europa, que no momento tinha uma renda muito grande, né, era de alto valor. Então aí eles começaram também a investir na captura desses escravos. Então começou a contratar feitores que iam em busca, montavam uma tropa e iam em busca desses escravos. E quando eles eram capturados, eles eram extremamente castigados. Eram amarrados em troncos, recebiam várias chicotadas, ficavam sem se alimentar. Então uma coisa assim muito desumana, muito triste mesmo. Aí prosseguindo na nossa página 207, vamos lá para a nossa página 207, né? Coloquem aí, por favor. Nós temos aí quilombolas após a escravidão. Aí um novo problema aconteceu. Por quê? Teve a questão do fim da escravidão, né? Como foi dito nas aulas anteriores, a princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, ela deu liberdade a todos os escravos, então ficou permanentemente proibido a questão do tráfico de escravos, então não podiam mais escravizar essas pessoas, esses seres humanos que também muito contribuiu na herança cultural do nosso país. Devemos muitas coisas que são inseridas na nossa cultura hoje, devemos aos escravos. Então aí nos informa o seguinte: com o fim da escravidão no Brasil, os quilombolas permaneceram como espaços de memória e sobrevivência das famílias de pessoas que haviam sido escravizadas, mas depois foram assimilando outras pessoas nas comunidades quilombolas. Após o fim da escravidão, quais dificuldades você acha que as pessoas que haviam sido escravizadas enfrentaram? Então, veja só, eles estavam acostumados a quê? A trabalhar na lavoura canavieira, outros eram escravos, trabalhavam na casa grande, né, na casa dos donos dos engenhos, executando tarefas domésticas ou cuidando do filho desses donos da fazenda. E aí, com o fim, né, da escravidão, eles não tinham formação, não tinham uma profissão, então para eles ficaram muito difícil a questão da sobrevivência, né? E muita gente não quis dar oportunidade, espaço, trabalhos, então assim eles passaram por grande necessidade. Então muitos resolveram viver nessas comunidades quilombolas, como é chamado, que é onde se localizava o quilombo, e viviam da caça, da pesca, do plantio, né, de vários cultivos, né, de milho, de mandioca, para sua própria sobrevivência. E aí o que aconteceu? Eles ficaram assim, passando por grandes necessidades. Quem não estavam vivendo nesses quilombos, na cidade não tinham emprego, porque eles não sabiam fazer nada. E muita gente não queria dar oportunidade. Então, assim, eles passaram por grandes dificuldades. Aí temos aí, preservando a cultura e a história. Os quilombos se constituíram como espaços de preservação da cultura e da história dos escravizados. Além disso, foram organizados para que essas pessoas pudessem produzir o próprio sustento. Atualmente, muitas comunidades quilombolas auxiliam, inclusive, no abastecimento de produtos das regiões próximas que não são quilombos. A maioria dos quilombos está em áreas rurais e se organiza com atividades de agricultura e criação de animais. Em áreas urbanas também existem quilombos nos quais se desempenham outras atividades. Então, veja aí, eles tiveram que se adequar ao momento e àquela situação vivenciada por eles, né? Muitos preferiram viver na zona rural, onde eles podiam trabalhar na agricultura e na criação de animais, né? E alguns nas áreas urbanas, né, que prestavam serviço, né, com outras atividades.
E com relação, voltando um pouquinho ao quilombo, os negros escravizados, eles tiveram um líder muito famoso e que muito lutou pela essa questão da liberdade dos negros, que foi Zumbi. Então foi muito famoso, ele é um personagem muito famoso na história do Brasil, e principalmente quando se trata dos negros africanos, né, que sofreram muito aqui com sua vinda aqui para o Brasil, né, mediante a situação pela qual eles foram expostos, né, então eles eram vendidos como mercadoria, não tinha direito algum, não recebia salário, não tinha uma moradia adequada, nem alimentação. E também uma coisa assim muito relevante é a questão que eles eram separados da sua família. Então, assim, pai, mãe e filhos, eles eram vendidos separadamente para não ter aproximação. Então, era vendido para um dono de origem localizado, por exemplo, lá no estado da Bahia, a mãe ia para Alagoas, o filho ia, sei lá, para qualquer outra cidade, Pernambuco, Recife, então eles eram vendidos separadamente e perdia esse vínculo aí familiar, não tinham mais contatos. Outra coisa muito agravante, que por conta disso eles ficavam muito tristes, aí ficavam sem se alimentar e acabavam ficando doentes. Então, assim, a vivência dos afrodescendentes no período colonial e imperial foi muito difícil para eles. Então, eles passaram por situações muito assim humilhantes, né? Que assim a gente não deseja para nenhum ser humano. E muitas coisas assim eles deixaram de herança, por exemplo, o samba, a capoeira, a questão das comidas, feijoada, acarajé, abará. Então, tudo isso foi cultura que nós adquirimos através dos negros, né? Foi a herança que nós herdamos dele. Então, assim, o quilombo mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que era localizado na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, certo? Então, foi o mais conhecido, o mais movimentado, e teve um feitor que foi contratado, chamado Domingos Jorge Velho, foi ele que conseguiu destruir o Quilombo do Palmares, e inclusive prender o líder, que foi Zumbi. Ele foi preso por essa pessoa, Domingos Jorge Velho, um feitor que foi contratado pelos donos de engenho e também pela coroa portuguesa. Né? As pessoas que estavam ali no momento que detinham o poder da época contratou essa pessoa para destruir o Quilombo de Palmares e acabar de vez com essas comunidades. Na página 208 temos aí, ainda referente, dando continuação ao mesmo assunto, temos aí na página 208 assim, Quilombo, lugar sagrado. Então veja só, deixa eu abrir aqui a tela. Para as pessoas que vivem no Quilombo, este não é apenas uma propriedade, mas sim um território sagrado, uma parte de sua cultura, e está marcado pela vida dos ancestrais escravizados. Cada pessoa ou grupo social tem lugares que são muito importantes e representam diferentes significados. Qual é o lugar mais importante do mundo para você? Muitos esforços são organizados para que políticas públicas garantam a posse de terra aos quilombolas e preservem a importância histórica e cultural dessas regiões. Isso também acontece no caso das terras indígenas, como você aprendeu no capítulo anterior. A demarcação das terras de comunidades quilombolas era realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, chamada INCRA. Mas, recentemente, essa responsabilidade passou a ser do Ministério da Agricultura. Então, pois bem, então, mesmo diante dessa liberação que essas comunidades tinham direito a
a uma extensão territorial de terra, onde eles pudessem viver em paz, com liberdade, mas ainda há grande dificuldade, até hoje essa demarcação de terras ainda assim encontra em processos na justiça para essa liberação. Então ainda há lutas constantes por várias pessoas envolvidas em prol dessas pessoas que muito contribuiu para a formação do povo brasileiro e luta aí por esses direitos garantidos a ter uma terra. Então, assim, o Ministério da Agricultura ainda vem fazendo os estudos, negociações, para que haja definitivamente a demarcação dessas terras aí para as comunidades quilombolas, que fique tudo legalizado, que eles não tenham que passar por nenhum processo ou situação inesperada de ter que sair daqueles locais. Então, eles querem garantir aquele espaço e da maneira mais justa e correta, né? Tudo legalizado. E vamos lá, eu vou passar agora uns slides para você para reforçar mais tudo isso que nós acabamos de ver agora. Então, temos aqui a origem dos quilombos. A escravidão dos negros no Brasil começou no início do século XV, durante o governo de Mendes Sá. Primeiro nós tivemos os sistemas de capitanias hereditárias, que nós vamos estudar isso em história, que foi dividido em 15 lotes de terra, e aí só que aí houve muita descentralização de poder, houve muitas falhas e não deu certo. Aí após esse sistema houve o governo geral. E dentre esses 3 governadores, um foi Mendes Sá. Então, a escravidão começou a partir no período em que esse governador comandava o Brasil. Aí, outro item importante, por mais de 300 anos, os escravos trabalharam nas lavouras brasileiras. Veja quanto tempo, né, gente? Quanto tempo essas pessoas passaram por isso. Outro item, os primeiros escravos que conseguiram fugir das fazendas fundaram os quilombos. Os quilombos foi a forma de resistência negra mais combatida pelos senhores e pela coroa portuguesa, que não economizaram recursos para a repressão. Então, a partir do momento que eles se deram conta de que estava havendo muitos escravos estavam fugindo e ficando aglomerados nessas comunidades, tanto os donos de fazenda como a corte portuguesa ficaram insatisfeitos. Então, procuraram promover a captura dessas pessoas, desses escravos fugitivos. Vamos lá ao próximo. Aí temos lá, Quilombo dos Palmares. No final do século XVI, um grupo de escravos fugiu para a Serra da Barriga, no interior do atual estado de Alagoas. Deu início ao Quilombo dos Palmares, um dos maiores símbolos da resistência à escravidão. Os quilombolas plantavam, pescavam, caçavam e criavam animais. A produção artesanal, com artigos feitos de ferro e madeira, eram vendidos nas comunidades vizinhas, o que eu informei para vocês. Zumbi foi o líder que teve mais destaque no Quilombo de Palmares. Certo, gente? Então, aí tem um apanhado de tudo aquilo que eu falei desde o início das nossas aulas, referente a como foi a origem do Quilombo, falando mais um pouco a respeito do Quilombo dos Palmares. Então, no mais, por enquanto, são essas informações que eu tenho para passar para vocês. Aí nós vamos à nossa atividade. Aí temos a atividade lá na página 208. Na página 208 temos lá uma questão, deixa eu mostrar aqui para vocês, certo? Só um minutinho. E a página 208 diz o seguinte. Só um minuto. Então, voltando aqui, que deu um probleminha, mas já fiz os reajustes, certo, gente? Então, vamos lá. Na página 208, temos uma atividade proposta aí para vocês. Então, vamos lá. Diz assim a seguinte questão.
Para você, o direito à terra deve ser garantido aos quilombolas? Justifique sua resposta. Então, vocês vão expressar aí a sua opinião. Você acha que diante de toda a situação vivenciada por essas pessoas que ficaram por mais de 300 anos sendo escravizadas, humilhadas, sem receber nada pelo seu trabalho, vocês acham que eles merecem, né, merecem a terra de direito, tudo legalizado? Aí é a opinião pessoal de cada um. Vocês vão colocar sim ou não e dar a justificativa. E na segunda questão, temos aí, imagine que você é descendente de escravos e vive em um quilombo. Em seu caderno, escreva uma carta às autoridades explicando a importância deste território para você e para as pessoas da sua comunidade. Então, no momento vocês não vão estar em posse do caderno de história, mas gostaria que vocês, em uma folha, escrevessem essa carta, para, no caso, as autoridades responsáveis, solicitando, assim, que merecidamente, né, só suposição, certo, gente? Veja que ele disse aí, imagine que você é. Então, aí vocês farão, impedindo a questão da legalização dessas terras, de vocês terem direito, né, o porquê essas pessoas que estão lá merecem, no caso, ser legalizada, né, nesse território. Então, vocês vão explicar tudo isso na carta. E prosseguindo ainda com a continuidade da atividade de geografia, nós temos aí a ficha. Vamos lá na ficha, peguem aí a ficha de vocês e abram na página 105, certo? Vocês vão abrir aí na página 105 da ficha e temos aí. Lembre-se de colocar, por favor, o nome de vocês completo, lembrando da letrinha maiúscula, tá? E coloquem a data, certo? E coloquem a data. Aí temos aí. Estes imigrantes vieram de uma cidade da Europa chamada Hamburgo e desembarcaram primeiramente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De quais imigrantes estamos falando? Dos alemães, né, gente? Pelo nome aí da cidade, a gente já sabe que vieram da Alemanha, então são os alemães. Na segunda questão, marque a alternativa cuja palavra completa corretamente a frase a seguir. Os imigrantes, tracinho, realizaram o maior fluxo migratório de sua história entre os anos de 1930 e 1940. Vieram trabalhar no cultivo do café e se estabeleceram em São Paulo, no norte do Paraná e Pará. Então, quais foram esses imigrantes? Alemães, portugueses, italianos ou japoneses? Terceira questão, cite a nacionalidade dos imigrantes que têm realizado o fluxo com destino ao Brasil. Lembra lá quando nós falamos, aqui é só uma revisão, certo? Quando falamos da questão das migrações, que vários imigrantes vieram aqui, quais foram os últimos imigrantes que ainda constantemente ainda fazem entrada ilegalmente aqui no nosso país? Aí tem lá, né, que esses imigrantes, o país do qual eles se destinam, fazem fronteira aqui com o nosso país. Quarta questão, além dos imigrantes que vieram de outros países, que outros tipos de fluxos migratórios existem no Brasil? Ocorre o quê? A questão das migrações dentro do próprio país, né? Por exemplo, os nordestinos, há uma grande quantidade que eles migram para a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, né, em busca de melhores oportunidades. Então, existe também esses fluxos, que são as migrações entre as regiões. Na página 106 da ficha, vamos lá, página 106, temos aí também uma atividade, ainda falando sobre a questão das migrações, né, o assunto que já foi visto por vocês e vamos estar só reforçando. Quinta questão, escreva os motivos que levaram os haitianos a sair do seu próprio país de origem. Então, foi o quê? Já tinha comentado com vocês anteriormente que foi devido à questão, à causa natural. Houve um terremoto, né, lá nesse país e destruiu, assim, muita coisa e, assim, abalou
teve assim grandes abalos economicamente, socialmente, politicamente. Então, o país assim passou por muitos problemas, né? Que aí essas pessoas passaram a vir aqui para o Brasil em busca de uma vida melhor. Na sexta questão, observe o mapa a seguir. Temos o mapa aí da América do Sul, né? Temos aí o Brasil, entre outros países aí, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, etc. Aí tem, escreva as rotas usadas pelos haitianos para chegar ao Brasil. Então, esses pontilhados vermelhos aí são os trajetos que eles fizeram. Vocês também podem buscar lá no livro de vocês para poder responder essa questão com bastante clareza. Certo? Então, esse primeiro momento da nossa aula termina aqui e até a nossa próxima aula de geografia. Espero que tenha entendido o conteúdo e só para reforçar que qualquer problema, qualquer dúvida é só procurar. Nós, professores, estaremos sempre assim disponível para poder ajudar todos vocês no que for preciso e necessário. Nosso segundo momento, a nossa aula de hoje, se refere à disciplina Ciências, ainda falando sobre a questão da energia nos ecossistemas. Então, só para dar uma revisada para vocês, com relação ao nível, né, ao nível trófico que se refere à questão alimentar dos animais, que eles estão dispostos na cadeia. Nós sabemos o quê? Que cada posição ocupada pelo organismo em uma cadeia alimentar recebe o nome de nível trófico, certo? E lembrando mais uma vez a questão que, assim, a energia diminui à medida que passa de um nível trófico para outro. Então, quanto mais distante lá na pirâmide estiver um consumidor, ele receberá uma menor quantidade de energia. Lembre-se que a energia que é recebida primeiramente são para assim, as suas funções diárias, né, como respirar, a digestão, a locomoção e outras práticas diárias que cada um faz, então já consome um pouco dessa energia. Que essa energia é retirada da onde? Da luz solar e através dos alimentos, né, que conquistamos essa energia para que o nosso organismo funcione bem. E temos também a questão do ciclo da matéria e do ciclo da energia, que são coisas bem diferentes e distintas, né? Então, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, que a energia, ela é unidirecional, ou seja, a direção é única, ela não volta. Então, o ciclo não se reinicia, ele não recomeça novamente. Então, cada ciclo é único e ele vai somente em uma direção. Por isso que diz aí que o ciclo da energia é unidirecional. Então, como ele ocorre? Tem o Sol e por meio dos produtores, né, que são geradas essas energias, e daí nós temos o que? Os consumidores e decompositores. Então, fecha o ciclo aí. Já no ciclo da matéria é diferente. Né? Eu tenho o meio ambiente, tenho o que? A reciclada, há uma reciclagem pelos seres decompositores e ela pode voltar, ela é cíclica, ou seja, ela retorna, então eu posso ter um novo ciclo. Então veja só, o ciclo da matéria, ele é cíclico, pode agir em várias direções. Já o ciclo de energia, o ciclo da energia, ele é unidirecional, ou seja, a direção é focada somente para um nível, ele não volta, né? Então, assim, no ciclo da matéria é reciclável, né? Eu consigo reciclar esse ciclo, mas no ciclo de energia não, ele é unidirecional, ou seja, a direção não retorna. Certo? É única, né? Só tem aquela direção, não posso voltar. Então, tá aí a diferença entre o ciclo da matéria
e o ciclo de energia. E aí nós temos essa atividade aí para vocês na página, na ficha de vocês, lembrando, por favor, de coloque o nome completo e a data. E nós temos aí essa questão aí. Você já jogou o jogo dos 7 erros? Geralmente sempre tem, né? Traz em alguns livros ou nos quadrinhos. Normalmente há 2 imagens para você comparar e encontrar as diferenças. Aí temos aqui na letra A, como você já está craque no assunto de teias e cadeias alimentares, encontre os erros na imagem a seguir. Então veja aí que temos a primeira imagem e eu tenho aí a matéria vinda do sol, temos aí os produtores, consumidores primários, secundários, pronto. Aí eu tenho o quê? Uma segunda imagem na letra B. Agora indique na imagem seguinte como seria a representação correta. Então, primeiro seria o quê? A energia vinda do sol, que aí age nos seres produtores, que depois os seres produtores é que serão distribuídos. Na primeira imagem está errado, porque tem lá que a energia do sol vai ser captada primeiro pelo consumidor terciário, e isso não ocorre. Então, a energia solar há essa captação primeiro pelos seres produtores, que são os vegetais, através do processo da fotossíntese. Aí depois a distribuição para o consumidor primário, lá embaixo, veja aí que é o último desenho lá. Depois eu tenho o consumidor secundário, depois parte para o consumidor terciário e por último para o consumidor quaternário. Então eu tenho a energia do sol age nos seres produtores, dos seres produtores vai para os consumidores primários, depois para os consumidores secundários, consumidores terciários e consumidores quaternários. Então assim, é desse jeito que se procede, então vai na sequência. Na página 90 temos aí, ainda continuando, né, com esse assunto, aí nós já temos aí a questão das pirâmides, né, com relação ao nível de energia, né, do ecossistema. Aí temos aí, para cada uma das cadeias a seguir, preencha cada nível da pirâmide de energia trófica com os seres vivos na ordem correta. Então, veja só que eu tenho aí, tá embaralhado. Aí eu tenho peixes, algas microscópicas, gaivota e camarão. Lembre-se que nenhuma cadeia alimentar pode começar pelos seres consumidores. Sempre eu vou iniciar pelos seres produtores. Então, aí no caso são as algas microscópicas, o camarão, o peixe e por último a gaivota no topo da pirâmide. E aqui vai receber uma quantidade menor de energia, né? Veja que quando eu falei para vocês lá, quanto mais próximo do ápice da pirâmide, menor receberá a energia. Na letra B, eu tenho aí pulgão, lagartixa, folha, joaninha e aranha. Então, primeiro eu vou começar pela folha, o pulgão, a joaninha, a aranha e a lagartixa, desculpa. Na terceira questão, quais são os níveis de maior energia das pirâmides da atividade anterior? E os de menores energia? Então, os de maiores energia vão ser o quê? As algas marinhas e as folhas. E o que vai ter menos energia serão o quê? A gaivota e a lagartixa, porque vai receber uma quantidade menor de energia. Na quarta questão, o que acontece com a energia ao longo dos níveis tróficos? Que acontece uma diminuição, vai diminuir. Explique por que isso acontece. É como eu falei. A questão da diminuição da energia ocorre nos níveis tróficos porque uma parte primeiro é gasta para o quê? Para manter os seres vivos, né? Antes eu adquiro aquela energia para as necessidades vitais, né? A questão da respiração, da digestão, da locomoção, para depois ser passada para um outro ser. Então, há uma diminuição nessa questão do nível trófico de energia nas cadeias alimentares. Tá bom, meus amores? Então, esse nosso encontro eu finalizo aqui. Desejo a todos vocês, assim, muita luz, muita paz, muita fé em Deus,
certo? E vamos sempre estar com pensamentos positivos que logo, logo tudo isso vai acabar. Um beijo para vocês e até a próxima.